Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Jornada de Direito e Fé Cristã e, além disso, os cursos que estão com inscrições abertas na ABC2. Também você não pode perder seminário online para a região de Garanhuns. Todos estão convidados, a gente fala sobre tudo isso daqui a pouco. Também veremos lentes desenvolvidas por pesquisadores brasileiros, manifestação de cientistas e líderes religiosos cristãos contra teorias da conspiração e a favor da ciência. Também é pauta do nosso Destaque ABC2 a reinfecção da Covid-19 e, para a nossa entrevista em profundidade, nós chamamos o físico do Departamento de Radioterapia do Hospital Oswaldo Cruz, Bruno Gialuisi, que conversa conosco sobre ciência feita para além dos muros da universidade. Se você tem acompanhado o Destaque ABC2 nas suas últimas edições, você sabe que essa semana está acontecendo a primeira jornada de Direito e Fé Cristã. Aí o pessoal que é interessado nas questões do direito, fica feito o nosso convite para você acessar o link que tem na descrição aqui desse vídeo para você participar. Já começou lá na segunda-feira, mas continua acontecendo essa semana aqui a nossa primeira jornada de Direito e Fé Cristã, que está imperdível. Além disso, continuam abertas as inscrições para os nossos cursos, melhor dizendo, Tecnologia, Limites e Desafios, e também o nosso curso de Pedagogia Cristã. Bons cursos da ABC2, sucessos de inscrição, que você pode também garantir a sua vaga, então aproveite enquanto as inscrições ainda estão abertas. E você pode ficar ligado também no nosso site, cristãosnaciencia.org.br, e também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Você fica por dentro dos seminários online que estão por acontecer. O próximo regional para Garanhuns. Então, fique por dentro do que tem acontecido na ABC2 por meio do nosso site, das nossas redes sociais e, é claro, também se inscrevendo aqui no nosso canal. Lentes melhores e menores, isso é um desafio para toda companhia que desenvolve e produz smartphones. E um grupo de pesquisadores da USP, da engenharia da USP em São Carlos, desenvolveram uma tecnologia que possibilita, sim, imagens mais amplas com uma nova lente. Imagens mais amplas e possivelmente melhores com uma lente que tem a espessura 1000 vezes menor do que um fio de cabelo. Parece coisa de ficção científica, mas não é não. A partir do silício eles desenvolveram essa lente ultra fina que permite um campo de visão extremamente amplo, sem os efeitos de barril, aqueles efeitos de curvatura das lentes que a gente conhece como olho de peixe. Ou seja, sem as distorções que nós temos nas lentes olho de peixe. É algo que parece bom demais para ser verdade, e num certo sentido é mesmo. Ainda existem muitas experimentações para serem feitas, correções na nitidez, no sistema de cores, para que só então empresas que produzem as câmeras para telefone celular possam utilizar essa tecnologia de fato. É um bom exemplo de como essas tecnologias podem ser desenvolvidas nas universidades para depois serem aplicadas nas grandes indústrias, mas esse processo leva tempo, então a gente fica de olho até que isso possa ser realmente aproveitado em escala industrial. Cientistas e teólogos cristãos na luta contra a desinformação durante a crise da pandemia. Mais de 2.700 líderes religiosos cristãos e cientistas de alto gabarito que também confessam a fé cristã assinaram em conjunto um documento publicado pela organização BioLogos, em que eles condenam a proliferação de teorias da conspiração e de falsas informações e de descrédito à ciência
em meio à crise pandêmica que nós atravessamos. Essas desinformações e teorias da conspiração que são comumente associadas a grupos religiosos são então agora refutadas e alvos de grande crítica por parte desses líderes religiosos e também pesquisadores de confissão de fé cristã. São mais de 2.700 que se juntaram para escrever esse manifesto publicado pela organização, que é fundada pelo Francis Collins, que você já deve ter ouvido falar ou até mesmo visto vídeos dele se você acompanha o nosso canal aqui no YouTube, Cristãos na Ciência. Você pode inclusive se inscrever e ver entrevistas do Francis Collins com Tim Keller, com Tom Wright, que são até legendadas, num trabalho de tentar fazer com que a razão chegue à mente das pessoas e elas abandonem a desinformação. Essa é um exemplo importante de como cristãos podem e devem se posicionar a favor da verdade bem pensada. Fica o convite então para que você conheça o trabalho também do Francis Collins aqui no nosso canal. Reinfecção da Covid-19. Pesquisadores de Hong Kong confirmam um caso de paciente reinfectado com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Nesse caso específico, o paciente apresentou um quadro que o levou à internação e, posteriormente, depois de recuperado, feito outro teste de saliva, foi encontrado novamente o vírus. Ele estava reinfectado, porém não com sintomas tão graves. Bélgica e Holanda também confirmaram casos de reinfecção e, portanto, agora é real e presente aquilo que antes era apenas conjectura de que era possível que alguém anteriormente infectado com o SARS-CoV-2 pudesse se tornar infectado novamente, mesmo apresentando resposta imune. A pergunta é: o quão preocupante é essa nova notícia, tanto do ponto de vista da eficácia de uma eventual vacina produzida contra a Covid-19 e também em relação aos sintomas que a pessoa reinfectada pode desenvolver. De acordo com esses pesquisadores de Hong Kong, a incidência dessa reinfecção deve ser bastante rara, o que já é um alívio. E além disso, como aquele paciente apresenta alguma resposta imune, provavelmente, embora a gente ainda não tenha certeza, provavelmente os sintomas tendem a ser mais leves. E, portanto, essas novas confirmações de reinfecções não devem servir para inibir as pesquisas em relação à vacina, e as vacinas não são necessariamente ineficazes por causa dessas reinfecções, mas devem servir de alerta para aqueles que já contraíram o vírus em algum momento, para que eles saibam que eles podem sim voltar a contrair. Então, o fato de ter contraído o vírus em um determinado momento não é um salvo-conduto, nem deve servir de incentivo para que essa pessoa haja de maneira irresponsável. Uma boa parte dessas pesquisas se dá em ambiente hospitalar, não apenas dentro dos muros da universidade. E para conversar sobre como a ciência acontece em diálogo com a universidade, mas também fora dos muros dela, nós trouxemos alguém que trabalha também em hospital, mas com outra especialidade. Bruno Gialuisi é físico e trabalha no departamento de radioterapia do Hospital Oswaldo Cruz, e para conversar sobre ciência e como ela acontece em intercâmbio com os desenvolvimentos universitários, mas na aplicação prática do dia a dia dentro do hospital, a gente o trouxe para conversar. Então vamos à nossa entrevista. Então, para a gente conversar desse jeito de fazer ciência fora dos muros da universidade, mas ainda em diálogo com ela, a gente trouxe aqui físico, Bruno Gialuisi, trabalha no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho que ele desempenha ali, sobre como a pesquisa acadêmica e a ciência
tá muito mais próxima de você, às vezes, do que você imagina de mim, de você, do que a gente imagina. Bruno, obrigado por nos atender, obrigado por nos conceder aqui essa entrevista. Para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco do que é o seu trabalho, de como funciona o seu trabalho como físico dentro de um hospital. Beleza, bom, boa tarde aí, Vitão. Prazer estar revendo o grande amigo, né? A gente, como comentar um pouquinho antes de começar a sessão, né? Acho que tinha mais de 10 anos que a gente não se falava e me lembro muito bem das conversas que a gente tinha nos tempos de Mackenzie, que a gente morava mais próximo, né? Bom, mas vamos lá. Para tentar não ser tão pedante também, pouca gente sabe que existe físico trabalhando nessa área médica, né? Hoje menos, né? Porque hoje se fala mais em questão de como anda, enfim, as defasagens na saúde no Brasil. Então, o assunto de, por exemplo, radioterapia acabou aparecendo mais na grande mídia, né? Bom, então, eu como físico, na verdade, qual que é a minha função aqui dentro de um hospital? Então, é basicamente garantir que aquilo que é prescrito pelo médico, pelo radioterapeuta ou o radio-oncologista, né? Garantir que isso vai ser feito da forma com que ele prescreveu. Ou seja, se existem, vamos supor, não sei, 10, 20 protocolos de tratamento para diversos tipos de tumores ou sítios anatômicos. Então, a minha função é garantir, por meio do uso da radiação ionizante, garantir que isso está sendo entregue e focado exatamente onde o tratamento precisa ser realizado, de maneira que a gente minimize o máximo possível as toxicidades, os efeitos tardios da radiação nos pacientes, né? Além dessa parte mais relacionada com o tratamento em si, a gente é responsável também por toda a proteção radiológica que um serviço que se utiliza de equipamentos que produzem radiação ionizante tem, né? Então, ou seja, eu preciso garantir que as blindagens das salas, né, são adequadas, eu preciso garantir que todo mundo entende o que é trabalhar num ambiente onde existe a radiação ionizante, porque não é uma ferramenta que a gente, vamos falar assim, sente que ela está atuando de imediato, enfim, né? Tanto que o paciente, ao ser tratado, ele, normalmente, em todas as sessões, ele absolutamente não sente nada, não tem nenhum tipo de efeito, não sente, sei lá, o corpo esquentando, ou sente um enjoo, nada disso, né? Uhum. Então, por ser talvez um amigo ou um inimigo um pouco invisível, então a gente é responsável por mostrar para as pessoas, então, de que maneira trabalhar, né, da forma mais segura possível. Então, entender todas as camadas de proteção que existem no serviço. Então, por exemplo, entender que as salas lá são construídas de maneira a não vazarem radiação para o ambiente externo. A geometria dela também de uma certa forma, para garantir diversas camadas de segurança, então, multiníveis, né? Então, a sala... o nosso bunker, que a gente chama, ele é em formato de labirinto, de maneira a diminuir a radiação espalhada que a gente gera durante as sessões de radioterapia. Então, seria, vamos falar assim, nessa linha, né? Então, garantir a segurança, né, e efetividade do tratamento para o paciente, então, garantindo que a dose vai ser prescrita de maneira adequada, de maneira a não prejudicar o paciente, e garantir essa segurança radiológica, né, para que quem não está exposto também possa trabalhar com segurança e, enfim, sempre a gente pensando em evitar acidentes, evitar outros tipos de eventos adversos que não necessariamente tão grandes assim, tão grande escala, né? Precisa de um físico ali, principalmente por ser radiação, né? A natureza do trabalho é a natureza do trabalho que pede um físico, porque você está lidando com radiação. Sim, exatamente, né? Então, toda a interação da radiação com a matéria, ela é fundamental para que você possa fazer todo tipo de planejamento para cada caso e entender exatamente quais são as ferramentas tecnológicas que se baseiam nisso, né? Para que o tratamento funcione, o tratamento seja seguro.
E aí, da mesma maneira que a radiação tem um efeito nas células cancerígenas, que são células com uma formação ruim, né, e que provocam os tumores que a gente tem, essa radiação também tem efeito nas células saudáveis, vamos dizer assim. E é isso que a gente quer evitar, que a radiação chegue onde não deve chegar. É mais ou menos por aí? Justamente. A ideia, o porquê que a radioterapia funciona é porque justamente existe uma diferença de resposta entre células tumorais e células normais. Então, um pouco do nosso trabalho em conjunto com os radioterapeutas é estudar, por exemplo, inclusive formas de você separar, ou melhor, criar diferenças maiores entre resposta de tecido normal e as células tumorais, né? Porque a gente não tem como fazer, por exemplo, ao tratar um paciente que tem um câncer de próstata, por exemplo, eu tenho que fazer o feixe de radiação penetrar o paciente. E eu não tenho como fazer com que esse feixe de radiação interaja somente focado na próstata. Eu consigo, claro, focar a radiação, a maior parte dela, na próstata, mas assim, durante o caminho, durante o trajeto do feixe, eu vou acabar depositando energia, vou acabar depositando dose em tecidos normais, mas o que se busca sempre, né, o nosso santo grau é meio que tentar ao máximo evitar essas toxicidades ou encontrar formas, seja por meio de tecnologia, de garantir que eu estou acertando o meu alvo com mais precisão, ou seja, usar eventualmente até outros tipos de feixe que depositam energia de forma diferente na matéria, de maneira que eu consiga maximizar a dose, né, ou energia entregue ao tumor e minimizar o que eu não quero tratar, o que eu não quero prejudicar, porque existe sim a possibilidade de que essa radiação no futuro, né, possa causar uma mutação, essa mutação não ser reparada de forma adequada, e isso lá na frente, depois de alguns bons 10 anos, isso se transformar eventualmente num outro câncer. E você tem trabalhado nessa área já faz um bom tempo. Uma das coisas que acontece muito, que eu acho que às vezes foge da nossa percepção, é a quantidade de inovação tecnológica e, portanto, de ciência mesmo, que de fato acontece, como eu fiz na chamada, extramuros universitários, ou seja, tem um diálogo com o que está acontecendo na universidade e na academia, mas eu acho que talvez, no seu caso, seja um bom exemplo daquilo que se vivencia de avanço tecnológico que depende daquilo que está sendo aplicado diretamente no campo. Eu não tenho certeza quanto às mudanças a respeito de como se fazia o seu trabalho quando você entrou no campo e hoje, mas eu gostaria que você contasse para a gente, assim, de algumas coisas que foram mudando, se for possível, numa linguagem que um leigo seja capaz de pelo menos ter uma ideia daquilo que existe de trabalho científico no campo que também acontece fora daquele clichê do cientista dentro de um laboratório com o Becker, com um tubo de ensaio, ou do outro clichê que é o cara na Torre de Marfim trabalhando dentro dos limites da academia, simplesmente escrevendo, máquina de escrever paper, máquina de escrever artigo. Tá. Bom, a gente assim é altamente dependente de tecnologia. A gente, vamos falar assim, de certa forma, talvez é mais guiado por essas inovações de conceitos que a gente já tem na cabeça e às vezes não sabe como aplicar, como fazer, né? Então, por exemplo, essa questão de, antigamente, os tratamentos eles eram bastante rudimentares. Basicamente, o físico ele era responsável pela calibração da máquina, ou seja, ele conhecia a performance da máquina para algumas poucas situações, então para campos de radiação de formatos padrão, e quando você ia aplicar no paciente, você usava formatos totalmente regulares, mas você tinha como fazer uma relação entre esses feixes de radiação, e aí uma vez que você tinha uma medida para um campo bem estabelecido, você podia, de uma forma um pouco indireta, com vamos fazer uma barra de erros, uma incerteza não tão pequena, na hora que você ia transpor isso para o paciente, você sabia mais ou menos onde você estava pisando. Eu costumo brincar que, apesar da gente ser físico e prezar muito por a questão da exatidão, da precisão das coisas, a gente internamente fala que também não é, vamos falar assim, um lançamento de foguete, porque se a gente pensar como um todo,
são muitas variáveis que influenciam no tratamento de um paciente, no resultado final. E a gente sabe que a gente que está na parte mais técnica do físico, a nossa função é minimizar qualquer tipo de incerteza para que pelo menos eventualmente, quando se tem interesse de se aplicar um protocolo clínico novo, a gente garanta que possíveis dentro daquilo que vou falar assim, o biólogo, o próprio médico vai querer estudar, né? Mas ainda falando sobre a questão da tecnologia, então, antigamente era bastante rudimentar. A gente localizava o paciente de forma externa, quer dizer, o paciente, né, para tentar entender, para não ficar muito esquisito, a máquina né, o aparelho que a gente usa para tratar o paciente é similar a uma máquina de raio-x, tá? Então, ele produz radiação de alta energia e o paciente é posicionado logo abaixo desse aparelho, né? E a gente faz uma localização visual. Existe um campo de luz, como se fosse uma lâmpada convencional, que ele coincide com a radiação, com o campo de radiação, de maneira a fazer essa primeira localização, e uma vez que a localização está ok, a gente pode ou não fazer algumas imagens pré-tratamento para você garantir que você está tratando a região certa. E antigamente, por conta dessa limitação em localização das regiões, que era muito baseada em anatomia, ou só anatomia óssea, né, de imagens que eram feitas pré-tratamento, a gente era obrigado a tratar os pacientes com margens muito grandes. Então, se eu fosse tratar a próstata, o alvo que eu iria irradiar iria ser coisa de, sei lá, 3, 4 centímetros maior do que hoje em dia, né? Hoje em dia a gente consegue, pré-tratamento, por exemplo, fazer uma imagem de tomografia exatamente igual a que a gente usa quando o paciente vai fazer o planejamento de tratamento, e eu consigo fazer uma fusão ali em tempo real para garantir que eu estou acertando a próstata, por exemplo, né, o exemplo que eu citei, e eu estou com o mínimo de erro possível. Então, assim, são sistemas que a gente vai adicionando aos aparelhos, são tecnologias que vão entrando cada vez mais. Então, acho que de uns 10 anos para cá, essa radioterapia mais tecnológica foi ganhando espaço aqui no Brasil, principalmente. A gente era ainda muito carente de bons serviços, né? E nosso trabalho quase que exponencialmente começa a aumentar, porque então a gente precisa garantir que tudo está funcionando de acordo com o esperado, ou seja, eu estou fazendo uma imagem pré-tratamento, então essa imagem possui artefatos, ela não possui, ou quais são os controles de qualidade que eu garanto que aquela imagem ela não vai ter nenhum tipo de ruído adicional, que vai me introduzir algum erro de localização ou até para que eu não acho que interrompeu aqui, para que eu não tenha grandes erros, né? Então ainda sobre tecnologia, a gente e de que forma isso se relaciona com a pesquisa, né? A gente tem, sei lá, talvez 2 grandes empresas que trabalham nessa parte de inovação, de tecnologia, que fornecem produtos para o mercado baseado também nas fraquezas que a gente tem atualmente, nas demandas que a gente tem. Mas a gente, como físico, a gente precisa duvidar, né? Porque a gente não pode simplesmente aceitar as soluções que são vendidas para a gente como a salvação ou como a resolvedora de todo tipo de situação que a gente sempre se queixa, às vezes, né? Então, a nossa função como físico é esmiuçar a parte técnica, enfim, aplicar os testes que cabem, então, garantir toda a funcionalidade, a performance. E isso vamos falar assim, é o piso, né? É a base para que eu possa construir ali para cima um protocolo clínico de excelência, alguma coisa que eu possa dizer, olha, um estudo que vai avaliar, por exemplo, um novo fracionamento em radioterapia, ele só faz sentido
se eu tomei todas as precauções em relação à tecnologia. Usei uma tecnologia que, enfim, que é confiável, que eu sei que responde aos requisitos mínimos de protocolos científicos e, enfim, ao padrão internacional, né? Eu estava noticiando isso esses tempos aqui no Destaque, a respeito de algumas soluções que as corporações, as empresas colocam no mercado. E é claro que a empresa tem o interesse de falar o melhor a respeito do produto que ela faz. Sim. Né? Por outro lado, ela também tem interesse que o produto funcione, né? Porque no médio e no longo prazo, se o produto funciona mal, isso será descoberto e tal. Mas de certa forma, quem está na ponta recebendo aquele produto, e quando se trata de um produto de alta tecnologia, como é esse caso, que exige um alto grau de compreensão técnica para que se entenda o que o produto está fazendo, fazer esse trabalho de suspeita. Eu estava noticiando esses tempos, Bruno, a questão dos oxímetros, que de certa forma trabalham com luz também, mas num outro tipo de situação, mas a luz atravessa a pele e identifica a coloração do sangue para ver o quanto de oxigênio que tem ali. E demorou para alguém fazer a pergunta se as empresas que tinham produzido os oxímetros e feito as pesquisas para se produzir oxímetro lá atrás tinham levado em consideração diferenças de pigmentação de pele. Tinham sido feitos os testes em pessoas com pele mais clara e pele mais escura e tal. Então, às vezes, precisa alguém na ponta, fora da empresa, para lançar esse tipo de suspeita para se fazer os testes. Aí, a Universidade de Califórnia, em São Francisco, fez os testes com diferentes cores de pele e se chegou à conclusão que pessoas de pele mais escura têm um nível de imprecisão ali do oxímetro muito maior do que pessoas de pele clara, né? Então... Sim. A gente passa por isso, assim, principalmente quando você dá aquisição de um equipamento novo, a gente tem uma especificação mínima, a gente costuma fazer o que a gente chama de alguns testes de aceite do equipamento, né, ou mesmo de comissionamento, que é para garantir que aquilo que a empresa está prometendo entregar está sendo feito, né? Então, só que assim, né, normalmente o que se apresenta para a gente são ou alguns artigos ou alguns relatórios com alguns números, mas assim, de novo, né, a gente, por conta de ser cientista, então a gente precisa garantir a reprodutibilidade disso. Então, uma vez que eu aceito um acelerador linear no meu serviço, eu preciso garantir que a energia que ele promete entregar está sendo entregue, que as especificações estão dentro dali do intervalo esperado. E mais que isso, eu preciso usar equipamentos também, não vou dizer não viciados, mas assim, equipamentos diferentes também, porque eu preciso usar detectores que eu uso no meu dia a dia e eu preciso comparar isso com todos os tipos de outras ferramentas que também são utilizadas, né? Quando você fala de um acelerador linear, eu não sei se você pode falar isso, mas assim, a gente está falando mais ou menos de que preço de equipamento? Na faixa de 2 milhões de dólares. Esse que é um dos pontos, porque o que acontece é o seguinte, você está falando do equipamento de 2 milhões de dólares, que o comprador, que no caso é o hospital, ele precisa ter a garantia de que aquilo funciona se ele está investindo uma quantia tão alta. Quando a gente está falando de um oxímetro, o comprador é uma pessoa física, é um cara normal que gasta, no caso de comprar isso aqui nos Estados Unidos, $20 na farmácia, talvez aí no Brasil seja mais caro do que meramente os $20 feito o câmbio, que geralmente é isso que acontece no Brasil. Imagino que o oxímetro esteja aí na casa de uns $200, $300, mas quando você trabalha com algo na casa de $300, e quando você trabalha com algo na casa de 2 milhões de dólares, a diferença de preço faz a necessidade da verificação técnica da aferição, né? Se a gente fosse falar em termos mais... Alguém tem que fazer a aferição daquilo, de como aquilo funciona. E claro que também, quando a gente fala de um acelerador linear, você tem uma bagagem teórica para conseguir entender como fazer a aferição, precisa de muita capacitação técnica para conseguir fazer isso. Sim, até porque assim, justamente quando a gente está lidando com algo potencialmente perigoso, né,
apesar de ser não ser baseado em fonte radioativa, que você não consegue interromper o decaimento e a produção de radiação, então é um dispositivo eletrônico que, em tese, você consegue tirar da tomada se precisar desligar, mas ele tem toda uma instrumentação muito delicada, né? Então, assim, tem uma série de intertravamentos, tem uma série enfim, de pequenos, vamos falar assim, medidores ou de parâmetros que a gente precisa estar monitorando o tempo inteiro, que são o que garantem a segurança da entrega do feixe da forma que a gente pretende usar, né? Então, você tem vários sistemas redundantes, então tem que entender por exemplo, voltando sobre o assunto de radiação, de interação da radiação com a matéria, eu preciso então entender que tipo de detector é mais adequado para eu fazer as análises, vamos falar assim, entender em que faixas de energia eu posso usá-lo, quais são as limitações, entender assim, se não caracterizar plenamente um sistema, né, com o mínimo de certeza, pelo menos entender as limitações com que eu estou lidando. Sim. Quando você fala de redundância, só para ficar claro, você ter medidas de segurança que se uma falha, você tem outra ali no lugar. Exato. Então, que é uma redundância. Você tem uma medida de segurança que serve para evitar um determinado acidente, só que você não pode depender de uma só. Então, você tem 2, 3, às vezes até mais, dependendo do risco. Sim. Sim, essa é a tal da redundância, né? Você fala assim, não, são vários componentes que todos servem para a mesma coisa. Caso um falhe, tem outro ali no lugar. Sim, e esse número de redundâncias, né, ele está relacionado eventualmente com o potencial risco de uma falha em alguns dos parâmetros, dos efeitos de operação da máquina, né? Porque a gente trabalha sempre com a hipótese de que, mesmo tendo um sistema de segurança, né, em vários níveis, a gente compara todo tipo de medida como se fosse um queijo suíço. Ele tem diversos furos, mas eventualmente algum tipo de evento vai passar por todos os furos. Então a gente tenta deixar as nossas barreiras de maneira que esses furos eles não estejam alinhados, né, nesse queijo suíço aí. Perfeito, perfeito. Essa é uma boa ilustração. Quando falo em redundância, eu costumo explicar isso para quem não tem muita noção com aviação, porque eu acho que é a coisa que é mais próxima da realidade das pessoas. Para você evitar que o avião caia, você tem que ter nas medidas de segurança dele sempre diversos níveis de segurança, porque se uma coisa falha, o avião não vai cair. Exato. Se duas coisas... Para o avião cair, precisa falhar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque o avião tem muita redundância, né? E fazendo uma comparação bem torta, para dar um acidente na radioterapia, para que alguém acabe sendo atingido por radiação que não deveria, precisa ter esse alinhamento do queijo suíço ou uma falha de segurança em diversos níveis para isso acontecer, mais ou menos. Exato. Por aí. Sim, sim. E pensar também que existe sempre, além das falhas técnicas, né, que também é uma coisa até um pouco batida, mas a gente sabe que a maior parte dos erros que acontecem, eles são erros humanos, né, não são necessariamente da tecnologia, né, mas eventualmente, como a gente depende, então, de um profissional, né, que faz o posicionamento diário do paciente, existe sim a possibilidade de, eventualmente, o paciente ser localizado numa região errada e você, por exemplo, cometer um erro que a gente chama de um erro geográfico, né? Quer dizer, em vez de tratar a região que você pretende, você tratar alguma área totalmente fora, né? E aí você acaba atingindo só tecido saudável em vez de atingir tecido cancerígeno. Exato. Por exemplo, seria um tipo de evento adverso, assim, de erro, né? E assim, e pensar que a gente está caminhando para tratamentos cada vez mais hipofracionados, ou seja, frações em números menores de fração, mas com doses mais altas. Então, você começa a ficar com margem cada vez menor para erros. Tentando explicar isso que você acabou de colocar, vê se eu estou falando errado, aí você me corrige. Mas a ideia é a seguinte, conforme os equipamentos vão melhorando, você consegue, ali na hora de fazer a radioterapia,
ficar mais preciso no que você vai atingir. Porque você está mais preciso naquilo que você vai atingir, você consegue aumentar a dosimetria, é isso? Não só isso, mas também a questão que a gente hoje está avançando para que a gente tem descoberto que clinicamente existe vantagem para você migrar de um tratamento que se estendia por 20 ou 30 sessões para às vezes 5, 6, abaixo de 10. Né? Certo. E diminuir o número de frações implica em aumentar o número de a dose por dia, né? Então, certo. A sua margem para erro também fica um problema, porque nessa dose tão alta, se você erra o tecido, você provoca um dano maior, é mais ou menos por aí. Exato. Tá Eu costumo brincar que a analogia mais simples para entender a radioterapia seria um tiro ao alvo, né? Onde o alvo seria o tumor e toda a equipe que está por trás está responsável em acertar sempre ali no alvo. No fim das contas, acaba sendo um trabalho bastante interdisciplinar, porque hoje você não precisa saber só física nuclear ou só trabalhar com os feixes para trabalhar no que você faz. Você precisa conhecer você tem que ter uma dose razoável aí de compreensão do corpo humano, de anatomia. Sim. E até assim, habilidades na área de comunicação para você fazer com que as pessoas que trabalham ao seu redor entendam o que é risco, o que não é risco, pelo que você estava falando no começo da nossa conversa sobre a própria geometria da sala, onde uma pessoa pode ir, onde não pode. Perdão, desculpe. Tem uma dose bastante razoável de conhecimento interdisciplinar que você precisa aplicar no seu trabalho, né, Bruno? Sim, inclusive assim, os próprios pacientes também, né? Por todo tipo de terror que se cria em torno dos acidentes que a gente já teve aí, né, na história. Então, no Brasil, em Goiânia, né, a história do Césio, Chernobyl, Fukushima, tem muito mito na área, né? Então, assim, não é raro a gente se deparar com situações em que os pacientes perguntam se eles vão sair dali radioativos, se eles vão poder abraçar os parentes, se eles vão contaminar as pessoas. Até porque alguns tipos de tratamento, existe esse tipo de isolamento, de tratamento de câncer especificamente, existe Sim. esse tipo de isolamento. Quando o pessoal tem problema na tireoide, por exemplo, muitas vezes Sim. se faz esse tipo de tratamento que depois não vai poder abraçar, etc. Sim, isso eventualmente quando o paciente precisa ingerir um radiofármaco, né? Então aquilo está circulando pelo organismo dele, enfim, aquilo está sendo metabolizado e eventualmente todo tipo de excreções ou suor, a lágrima, a própria urina, isso eventualmente pode estar contaminado. É um pouco diferente da minha área da radioterapia, em que a gente irradia o paciente, ele não tem, vamos falar assim, eu não estou fazendo a fonte de radiação entrar no paciente de certa forma, né? A gente ou irradia o paciente de fora para dentro, né, por meio desses aceleradores lineares de partícula, né? Ou a gente faz inserções de aplicadores e por esses aplicadores a gente tem fontes radioativas entrando nesses aplicadores. Bruno, para a gente concluir aqui, eu queria que você comentasse um pouco da tua rotina hoje no hospital com essa história da pandemia. Mudou alguma coisa? Não mudou? A pessoa que eventualmente está com medo do tratamento, querendo ou não, você trabalha com um tipo de tratamento que para a maioria das pessoas não, para qualquer paciente, é muito chato de passar pelo medo que a pessoa tem dos efeitos da doença em si. Né? Não é uma doença simples, não é um treco simples. E às vezes a pessoa está com esse problema e ainda tem o negócio da Covid, ela eventualmente está com medo de ir até o hospital para realizar o tratamento, está com receio de, poxa vida, eu tenho que fazer o tratamento porque é uma coisa séria, mas existe toda a possibilidade de eu me infectar agora com a Covid-19. Como que tem sido a tua rotina? Os setores, eles são separados? Como é que é isso? Bom, desde o início assim, da pandemia, a gente se preocupou, claro, né, com várias coisas, né? Uma delas também foi a questão de quão expostos estariam os nossos técnicos de radioterapia, que são a nossa linha de frente, o nosso front, né, que lidam com os pacientes o tempo inteiro. Então, a gente, talvez numa escala de 1 a 10, eles estariam
algo em torno de 8 a 9, tá? Só perdendo talvez para os intensivistas, né, que lidam diretamente, né? A gente tem a certeza de, às vezes, receber pacientes que não necessariamente estavam sintomáticos, mas potencialmente com o vírus, né? Então, o que alterou, assim, na nossa rotina, basicamente? A gente tentou colocar os pacientes que tinham suspeita ou casos confirmados de COVID mais para o fim do dia. Então, a gente separou um horário no fim da tarde e a gente garantiu um esquema de limpeza terminal das salas onde os pacientes são tratados, né? Então, basicamente, seria um procedimento análogo ao que se faria num centro cirúrgico entre uma cirurgia e outra, né? Então, tudo isso, de certa forma, também fundamentado em protocolos, em, novamente, ciência, né? Então, a gente precisa garantir um tempo de limpeza terminal da sala, inclusive um tempo para se esperar que exista um decaimento de aerosol, para a gente poder garantir que os pacientes, o próximo a entrar também não estaria, ou pelo menos com risco minimizado, né? E para toda a equipe, né? Então, uso de EPIs, de máscara, de óculos de proteção, inclusive vestimentas descartáveis, né? Então, isso foi assim, internamente, algumas das coisas que mudaram, né? A gente, dentro do possível, dentro das nossas atividades, a gente também adotou essa questão do teletrabalho, né? Do trabalho remoto, para algumas das tarefas que a gente consegue realizar via softwares, né? Então, uma parte dos tratamentos, quer dizer, uma parte não, a gente, quando faz um planejamento de um tratamento, a gente realiza os cálculos via softwares, né? Então, a gente pode fazer isso de maneira remota, não precisa estar aqui no hospital. Então, a gente fez um esquema de rodízio para que menos pessoas estivessem circulando no mesmo espaço. Para o paciente, não mudou muita coisa, né? Assim, a gente, aqueles que eram elegíveis para tratamento, seguiram o tratamento, foram atendidos, né? Agora, alguns casos em que a gente poderia segurar com a outra forma de conduta, alguns procedimentos foram adiados, né? Então, alguns tumores indolentes, né, demoram um pouco mais para crescer ou para evoluir, a gente preferiu não indicar rádio, pelo menos suspender durante o período, né? E sempre que possível, a gente acaba adotando esses protocolos de hipofracionamento, né? Então, um tratamento que eventualmente poderia ser, se o padrão ouro fosse executá-lo em 25 frações, a gente tentava reduzir para 15 ou 10, claro, apoiado em artigos, em evidências, mesmo que isso representasse uma pequena piora em relação a resultado ou mesmo toxicidade, a gente acabou preferindo, porque enfim, reduz a situação do Covid acabou se apresentando muito mais séria do que essas pequenas diferenças. Então, é uma análise custo-benefício que também precisa ser avaliada, né? Então, mais uma vez, a multidisciplinaridade, ela entra em jogo, então eu preciso discutir coisas técnicas com enfermeiros, com médicos, com equipe técnica, com recepção, inclusive, enfim, são muitos pequenos detalhes, né? Então, vamos dizer assim, uma rotina bastante dinâmica. Não sei se eu respondi, mas basicamente na nossa rotina a gente viu sim uma diminuição do número de pacientes, seja porque aqui é um hospital particular, então também menos pessoas procuraram serviços, né, ou também se orientadas pelo médico também acabaram adiando um pouco dentro do possível a vinda até aqui, né? Mas de resto, assim, eu tive, vamos falar assim, pouca alteração na minha carga de trabalho, vamos dizer assim. Claro que a gente trabalha sob um pouco mais de tensão, né, de estresse e tudo mais, mas acho que isso todo mundo, né? Tá certo, Bruno, isso aí ninguém tá escapando, o estresse está atingindo todos nós nesse momento de crise.
Mas eu tenho que te agradecer que mesmo num momento de crise como essa, você nos atendeu, então muito obrigado por nos atender nessa entrevista, Bruno. E a você que nos assiste, eu também faço o meu agradecimento. Infelizmente aqui o Bruno caiu no finzinho da nossa entrevista, mas fica o meu agradecimento aqui ao Bruno registrado e também a você que nos assiste. Até a próxima quinta-feira em mais um Destaque ABC2.